Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso. Olha só que experiência fantástica nós vamos fazer hoje. Nós vamos falar e fazer um pouco hoje sobre isso aqui que vocês conhecem como açúcar. A gente conhece como sacarose. Na química isso aqui chama sacarose. Sacarose significa o açúcar da cana-de-açúcar, que é o que a gente consome. Esse daqui é o ácido sulfúrico concentrado. É muito importante vocês saberem algumas propriedades do ácido sulfúrico. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de ácido sulfúrico, é muito interessante vocês saberem como é que ele reage e qual é a importância dele. Eu diria para vocês que em termos industriais, isso aqui diz se um país é rico ou não. Estou querendo dizer o seguinte: aquele país que consome bastante ácido sulfúrico é um país rico. Para você ter uma ideia, nós consumimos mais ou menos 1/10 de ácido sulfúrico do que os Estados Unidos consomem. Ou seja, isso nos leva a concluir que os Estados Unidos são muito mais ricos do que a gente. Só que, partindo para outra situação, por que esse ácido sulfúrico mede a riqueza de um país? Porque, gente, ele vai num monte de coisas, é o famoso 1001 utilidades. Eu diria para vocês que o ácido sulfúrico, primeiro, ele é um excelente desidratante, conforme a gente vai ver quando fizer a prática aqui com o açúcar. Mas além disso, ele vai na fabricação de pneus, ele vai nas pinturas eletrostáticas. Jorge, o que é uma pintura eletrostática? É a pintura que as grandes montadoras fazem, a Volkswagen faz, a Ford faz, ou seja, com o computador, só que existe lá soluções que são diluídas com ácido sulfúrico. Gente, na produção de papel, para que o papel fique branco, é necessário uma solução para fazer o branqueamento com ácido sulfúrico nesta solução. Catalisador. O que é um catalisador? Catalisador, gente, é qualquer substância capaz de acelerar uma reação. Na fabricação de polímeros. O que são polímeros? Só para você ter uma ideia por cima, todo plástico que se preze é um polímero. Então, para fazer o plástico, olha só a importância do ácido sulfúrico. E aí eu ia discorrer durante algum tempo, mas isso já dá uma ideia para vocês da importância que tem o ácido sulfúrico. E no nosso caso, a gente vai pegando açúcar, eu vou colocar uma certa quantidade, isso é um ácido concentrado, em outras palavras, colocar aqui uma certa quantidade e vou agitar, agitando. Perceba a mudança de cor que o açúcar já está se submetendo. À medida que eu vou agitando, pessoal, o açúcar vai mudando de cor. De que maneira, Jorge? Na verdade, o ácido sulfúrico está retirando as moléculas de água do açúcar. Por isso, havendo essa mudança de cor. E é importante que vocês entendam que, fazendo um paralelo, se você pegar o açúcar e botar na frigideira e botar lá no fogo com um pouquinho d'água, a reação é semelhante. É evidente que lá você tem outros objetivos. Aqui é o objetivo do laboratório. Mas, no fundo, nós estamos carbonizando o açúcar. Em outras palavras, aquela reação de número 7 lá, quando eu boto o ácido sulfúrico concentrado, eu carbonizo, ou seja, transformo o açúcar em carvão. Vocês continuem percebendo aqui, o açúcar está se transformando em carvão, tanto que ele já está escurecendo, está vendo? Escurecendo, e eu agitando. Alguém quer perguntar? Fica à vontade, gente, porque isso é uma experiência bem interessante e o assunto é vasto, né?
É considerado carvão natural? Não, esse não é natural, esse é o carvão de laboratório, né? Mas vai virar carvão, já está virando carvão, entendeu? A ponto de você fazer algumas observações práticas. Mas o carvão vegetal não é igual a esse não. Olha só, pessoal. Olha que fantástico. Carvão, ó. Sai um cheiro adocicado, afasta um pouquinho, para não prejudicar a aspiração. Mas nós temos aqui a formação de carvão, conforme eu tenho aqui, ó. Carvão e água está sendo liberada. Olha só o que aconteceu, conforme eu comentei com vocês. Isso é o alto poder desidratante do ácido sulfúrico. Por isso, gente, que toda vez no laboratório, quando a gente for fazer uma mistura de uma solução de ácido sulfúrico, eu coloco sempre o ácido em cima da água, sempre o ácido sobre a água. Se eu fizer o contrário, eu corro o risco de sofrer um acidente muito sério. Porque como ele é desidratante, ele vai retirar tudo que é água que está em mim. Onde cair em mim, já vai queimar. E não adianta você ir para a pia, porque lá você vai botar água e vai facilitar a queimadura. Então o que usa? Na verdade a gente usa bicarbonato de sódio. Então, quando houver a queimadura, eu pego um pouco de bicarbonato de sódio e coloco no lugar queimado. O que queimou, paciência, dali para frente ele neutraliza. Na verdade é uma neutralização. Mais alguma pergunta? Que bom, muito obrigado. Beleza.